Olá, meu amigo, minha amiga. Eu quero declarar sobre a sua vida que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração. Antes de darmos início no estudo, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a estar se inscrevendo. E também não esqueça de ativar o sininho. Para quê? Para que você possa receber no seu celular, no seu computador, no seu tablet, as notificações assim que os nossos vídeos forem lançados, ok? Na aula passada, nós falamos de como experimentar o amor e o perdão de Deus. E hoje eu quero falar com você como receber o amor e o perdão de Deus. Você sabia que a morte de Jesus Cristo na cruz foi em nosso lugar e ela é a base para o nosso perdão? Pois é, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, o perdão não é simplesmente uma esperança para nós, mas sim um fato já realizado. Jesus Cristo já pagou de uma vez por todas o preço de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Todos eles já foram perdoados através do seu sacrifício na cruz. Eu e você, nós não podemos acrescentar nada ao que Jesus Cristo já fez por nós na cruz. Súplicas, lágrimas, esforço pessoal, rituais religiosos, nada disso pode nos reconciliar com Deus, pois nossa reconciliação só acontece no momento em que nós confessamos os nossos pecados a Jesus Cristo e colocamos a nossa fé nele como o nosso único libertador, salvador e Senhor pessoal. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: "E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez uma vez por todas do seu próprio corpo." Em Hebreus capítulo 10, verso 14, está escrito: "Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado." E no versículo 18 diz assim: "Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los." Para recebermos o perdão de Deus, simplesmente confesse o seu pecado e aceite o seu perdão pela fé. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça." Confessar os pecados significa concordar com Deus sobre eles. A confissão envolve pelo menos 3 aspectos. O primeiro, você concorda que os seus pecados são maus, e isso desagrada a Deus, pois Deus é santo e não tem nada a ver com o pecado. Se não reconhecermos os nossos pecados, não podemos ter a esperança da salvação. Em Provérbios, capítulo 14, verso 9, a palavra do Senhor nos diz: "Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados." Em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 a 10, está escrito: "Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós." O segundo, você reconhece que Deus já perdoou seus pecados por meio da morte de Jesus Cristo e do seu sangue derramado na cruz. A confissão é uma expressão de fé e um ato de obediência que resultará em Deus tornando real em nossas vidas o que Ele já fez por nós mediante a morte do seu Filho Jesus. O pecado inconfesso impede o fluxo do poder de Deus em nossas vidas.
Para manter uma vida cristã vitoriosa e viver como um cristão espiritual, devemos manter as contas em dia com Deus. O que quero dizer com isso? Devemos confessar qualquer pecado que entre na nossa vida no momento em que o Espírito Santo nos revelar ou nos lembrar. Se não confessarmos os nossos pecados, nos tornamos carnal e continuaremos a andar na escuridão, ao invés de andarmos na luz do amor e do perdão de Deus. Terceiro, você se arrepende, muda a sua atitude e isso vai resultar no nosso modo de agir. Através do poder do Espírito Santo em nós, podemos nos afastar do poder do pecado. E com isso, o nosso comportamento é mudado e, ao invés de cedermos aos desejos da natureza mundana ou carnal, fazemos agora o que Deus quer no poder do Espírito Santo. Muitas pessoas negam a mancha do pecado em suas vidas. Outros tentam ignorar esta mancha dizendo que não é tão grande assim. Outros tentam se desculpar afirmando que não são piores do que as outras pessoas. E outros tentam por seus próprios meios superar a mancha do pecado em suas vidas. A única esperança de sermos limpos e vencermos esta mancha chamada pecado é através de uma purificação sobrenatural. E essa purificação só Deus pode realizar em nossas vidas através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu e que derramou o seu sangue por nós lá na cruz. O rei Davi conhecia muito bem o pecado. O Salmo 51 foi escrito depois que o profeta Natã informou Davi do juízo de Deus contra ele por causa do seu adultério com Betseba e do assassinato de seu marido Urias. O rei Davi, todavia, é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu. Em Salmo 51, versículo do 1 ao 3, está escrito: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. No Salmo 32, ele também expressa a alegria que sentiu com o amor e o perdão de Deus. E no Salmo 32, do versículo 1 ao 6, ele descreve assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Milhares de cristãos estão sofrendo hoje por não confessarem os seus pecados. Estas pessoas estão sofrendo com problemas familiares, estão sofrendo com problemas em seus casamentos, problemas financeiros, problemas com enfermidades físicas e muitos outros problemas ou até mesmo outras dificuldades. E tudo isso por não serem obedientes a Deus. Devemos nos voltar para Deus e perguntar: Senhor, há algum pecado em minha vida que eu ainda não te confessei e não me arrependi?
Quando estivermos passando por alguma dificuldade, é muito importante olharmos para a palavra de Deus e confessarmos qualquer pecado que o Espírito Santo trazer à nossa memória. A purificação dos pecados abrirá a porta para uma vida abundante e plena, para a qual Jesus Cristo nos chamou. Pela fé, podemos reivindicar o que Jesus Cristo já fez ao nosso favor. Pela fé, podemos nos ver como filhos e filhas de Deus, amados, perdoados e purificados. Pela fé, podemos confessar nossos pecados e nos arrepender de todos eles. Pela fé, podemos aceitar o perdão e a purificação de Deus em nossas vidas. Talvez podemos ficar pensando, se Jesus Cristo já pagou o preço pelos meus pecados, por que eu devo confessá-los? Porque ao confessarmos os nossos pecados a Deus, agimos com base na nossa fé em Deus e na sua palavra. A confissão estabelece um ato de fé, no qual Deus já fez por cada um de nós, por meio da morte de seu Filho Jesus Cristo lá na cruz. Jesus contou uma história para ilustrar a confissão e o perdão de Deus. Está em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Esta história nos diz que através da insistência do filho mais novo, o pai deu ao rapaz a sua parte na herança da família. O filho saiu da casa e gastou toda a herança com festas e prostitutas. Mais tarde, o filho voltou sem nada para casa, faminto e sentindo que não era mais digno de ser considerado filho. Mas o pai correu ao encontro dele, abraçou-o e o beijou, colocou um anel em seu dedo, sapato nos seus pés e deu um grande banquete em sua honra. Por meio desta história maravilhosa, precisamos crer que Jesus está nos ensinando que Deus nos ama incondicionalmente. Jesus ama o pecador. Jesus ama eu e você. O que ele não gosta é do pecado que ainda cometemos em nossas vidas. E por isso, temos a necessidade de confessarmos a ele todos os nossos pecados. Pense nisso. Deus ama a cada um de nós tanto quanto ele ama o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Quando confessamos os nossos pecados, Deus, em seu amor incondicional, nos recebe de volta e perdoa a cada um com alegria. Em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7 está escrito: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ao invés de fugirmos dele com medo, devemos correr para os seus braços de amor, crendo que ele irá nos perdoar. Mas, se recusarmos a nos tratar corretamente com ele, viveremos uma vida carnal e andaremos em trevas ao invés de andarmos na luz de Deus. O pecado interrompe nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Quando toleramos o pecado em nossas vidas, não podemos ouvir a voz de Deus. Tudo o que precisamos para recebermos o amor e o perdão de Deus em nossas vidas é confessar os nossos pecados a Ele e aceitar tudo o que Deus já nos fez através do seu Filho amado Jesus Cristo na cruz. Não perca tempo. Não deixe escondido os pecados aí em sua vida, mas confesse-os ao Senhor e receba em sua vida o perdão de Deus. Que Deus te abençoe.